Salve. Não sei se eu tô te escutando, peraí. Acho fone. Era pra eu estar te escutando, mas não tô. Vê aí se não é com você, cara. Salve. Não sei se eu tô te escutando, peraí. Me ouve agora? Ah, sim. E aí, beleza? Perfeito, beleza. Estamos de volta para mais uma semana. As pessoas que não acreditam em mim, que acham que eu estou exagerando, que é sensacionalismo. Ah, Tá aí, né? faz 6 meses desde a semana passada. Temos vários acontecimentos históricos nesses últimos 6 meses, desde o domingo passado. Pois é. Pois é. Cara, eu coloquei aí no título da live, porque a Guerra dos 6 Meses já é a Guerra dos 6 Meses, né? Uhum. Mas agora, we have a new challenger, Here comes né? a new challenger, pode crer. Sim, a gente tem um novo player que a gente não sabe como atua em guerra desde 1988, que foi a guerra Irã-Iraque. O Irã tem suas proxies, tem sua instrução que dá para outros exércitos menores, privados, que o Ocidente chama de terrorista. Só que a gente não sabe o que é esse império antigo em guerra em tempos modernos. Principalmente agora, depois de ter anos de bom relacionamento com a China e estar trocando tecnologia, comprando e vendendo armas da Rússia. Eu tenho bastante medo do que está acontecendo, eu estou muito puto com a humanidade, porque mesmo jogando bem, mesmo sendo inteligente como o Irã tá, o risco de uma escalada, o risco das consequências é alto e todo mundo vai pagar. Eu não tô falando de Irã e Israel. Vai dificultar a vida do mundo inteiro Sim, se esse negócio sair do controle. E tá muito perto disso. sim. Eu cheguei a comentar com você que o Irã, a Pérsia, na verdade, foi um dos. Tinha sido o inventor do xadrez. Ele é um Aham. dos inventores, modernizou bastante o jogo. Eu acho que o jogo original saiu da Índia, só que os melhores jogadores, assim, do começo da história do xadrez vieram da Pérsia e eles acabaram influenciando nas regras. O jogo moderno, como a gente conhece hoje, foi feito lá. Então, meio certo. Interessante, cara. Meio certo essa afirmação. Pois é. Então, eu, eu trouxe essa informação para a gente analisar a forma como o Irã está jogando, porque ele precisou fazer uma jogada muito precisa, porque ele está numa linha tênue entre desagradar a população e incentivar o surgimento ou o engrandecimento de grupos mais radicais do que os ayatollahs Uhum. dentro do Irã. E isso, a consequência disso seria uma escalada inevitável, né? E possivelmente até a derrubada do governo. E o outro lado é puxar a guerra para si, deixar o Irã inimigo do mundo inteiro. Até a China se viraria contra o Irã se o Irã escalasse de fato contra Israel, acho que nesse momento. Uhum. Então eles precisavam assustar sem destruir completamente Israel, e foi exatamente isso que eles conseguiram fazer. Não se enganem, o que o Irã fez ontem está longe de ser a capacidade do que o Irã consegue. Uhum. Ontem tínhamos cerca de. Na internet, como o Fausto disse, bem lembrando nos vídeos dele, tinha gente dizendo que eram 100, tinha gente dizendo que eram 500 mil É, drones. é. E que a Então, destruição foi zero e que destruiu metade de Israel. Tá sim, ótimo, sim. cara. Twitter é maravilhoso. Como é que funciona esse site aqui? Esse site tem pessoas informando ele o tempo todo. Você consegue fazer uma filmagem de algum acontecimento, de algum evento militar. O seu celular precisa estar com a localização ativa, então
Com VPN você consegue, mas assim, ainda assim é difícil você fraudar, você forjar um vídeo por IA, ainda é difícil, né? Uhum. Então, o que estava acontecendo ontem? As pessoas estavam ouvindo, objetos estranhos no céu, que não faziam barulho de aviões, e estavam filmando, né? Os militares, a inteligência que controla esse site aqui, que é ucraniano, identificou que aquilo era drone do mesmo tipo que a Rússia joga na Ucrânia. Uhum. Então, tinham várias sinalizações de drones aqui espalhados no céu do Iraque, da Síria, da Jordânia, e eles foram avançando com o passar do tempo. Outras pessoas foram registrando a mesma coisa. Então, esses drones não eram supersônicos, demorou horas para eles atravessarem isso tudo, e deu tempo de Israel jogar no céu tudo que tinha, os caças, ativar todas as defesas do Iron Dome. A gente descobriu que tem defesa aérea, pacto de defesa entre Jordânia e Israel. Eu não sabia que tinha, e mesmo que eu soubesse que tinha, eu ficaria desconfiado da efetividade, se o Jordânia... Se os caras fariam isso mesmo, né? Exato, se eles defenderiam Israel de fato, se deixariam acontecer, porque, sei lá, falhou aqui. Mas sim, eles ativaram, colocaram os caças no céu. Os britânicos também mandaram caças e aviões para abastecer o combustível no ar. Uhum. Porque é possível você, enquanto seu combustível está acabando, você consegue abastecer no ar, tem tecnologia para isso. Tem um avião que a gente chama de avião tanque, que ele leva esse combustível e fica como se fosse uma central de combustível para os jatos que estão voando em volta. Uma operação muito louca, muito doido de... É um avião Ipiranga. Solta as mangueiras. O treinamento para fazer essas coisas deve ser muito divertido, porque ontem os caras estavam com atenção no máximo. Tipo, a gente fala como se fosse um negócio de filme, de videogame, né? Mas acontece de verdade. Os jatos estavam no céu caçando alvos que estavam indo em direção ao próprio país deles. Então, Israel usou toda a força aérea. Você vê que os ataques em Gaza praticamente pararam. Todas as forças militares do país estavam concentradas nisso. Todas as defesas do Iron Dome ativas, chamou aliados, gastou todo o capital. Gastou sei lá quanto. Um bilhão. Não sei. Tipo... de onde você tira esse número? Da bunda. Eu fiz tá as bom. contas. Tá, 1 bilhão e alguma coisa com a precisão. Centro de pesquisa da cabeça de Fausto. Sim, fonte confia. Então, o Irã gastou. E vamos a esses números que são muito importantes. O Irã deve ter gasto talvez 1%, chutando baixo. 1% do que ele pode fazer contra Israel, né, do que ele pode mobilizar. É um ataque muito barato, de drone, poucos mísseis de longo alcance, que são diferentes dos drones, e um deles atingiu de fato. O ataque ao todo, que Israel contou, né, tudo que ele estava batendo no céu e tudo que o Iron Dome abateu, chegou a 200. Então o Irã mandou 200 objetos, mísseis e drones relativamente baratos. Coisa que o Hezbollah já tem de sobra e também está segurando a mão, porque quem manda no Hezbollah é o Irã. Israel precisou gastar tudo que tinha de defesa aérea e mobilizar as defesas de país vizinho, gastou capital político para defender. Ou seja, a operação de defesa de Israel é insustentável. E o que o Irã consegue fazer, e o que o Irã fez ontem, ele consegue fazer todo dia. Todo dia. Essa é a preocupação. As reuniões mais importantes dos últimos anos estão todas acontecendo agora. Você vê aqui até no mapa da Ucrânia. Voltou? Tava 18 minutos, 35 minutos. Eu chequei 2 horas atrás e não tinha nada praticamente. Mas, sei lá, parece que o Putin começou de novo. Mas ele deu uma pausa aqui também. Oi? Pra assistir o que tava acontecendo. Foi isso que apareceu. De ontem pra hoje, nas últimas 24 horas, a poeira baixou. A poeira baixou na faixa de Gaza e na Ucrânia. Porque todo mundo ligou a televisão, teve um cessar-fogo.
Estamos nessa fogo pra ver os fogos de artifício em Aí a Israel. gente não sabe se isso é tudo porque isso é uma prova de que é tudo a mesma guerra, ou se o mundo inteiro ficou com o cu na mão do que ia acontecer, né? A gente não sabe. Sim, sim. Ou os dois, né? É, é. Ou os dois, é a mesma guerra, mas puta que pariu, tenha juízo, velho. É a mesma guerra, mas vamos parar aqui por agora, porque talvez tipo quando a gente nossa tá batalha não importe mais, né? Tipo, quando a gente tá jogando HOTS, aí você vai sozinho de tanque pra cima de todo mundo. A gente- Todo mundo para de jogar e fala: O que você tá fazendo, hein? Bora lá ver se os caras estão fazendo boss. É isso. O risco é maior aqui porque são talvez dois países atômicos. Um com certeza. O que é que quer dizer? Se os mais sensacionalistas do Twitter tivessem razão, se o Irã tivesse descarregando tudo que tem em Israel, Israel teria o manual de instrução do Benjamin Netanyahu, que tá ali do lado, que ele já leu várias vezes e sabe exatamente o que está escrito. Diz: se a existência de Israel estiver ameaçada, você tem que acionar a destruição mútua assegurada. Uhum. Bomba atômica em Teherã foi cogitada nas últimas 24 horas. Cara, eu descobri o livro do chinês lá num tempo muito oportuno. E esse Floresta, Dark Forest e esse O Fim da Morte não é sobre ET, é sobre a raça humana com bomba atômica na mão. É basicamente isso. Uhum. É uma obra que vale muito a pena ser lida. E se você quiser assistir a série, aí vale como entretenimento, porque os caras não falam sobre isso. Eles fazem uma série para te entreter. Mas o livro é sobre a humanidade e bomba atômica. Sim. E aí, eu peguei. Acho que eu lembro de parte dos seus vídeos, você falando que se esse autor tiver certo, possivelmente os Estados Unidos com o poder que tem hoje, porque impérios caíram antes, mas nenhum império com bomba atômica caiu na história, né? Sim. Agora, eu acho impressionante o que o cara escreveu em 2014 e ele basicamente previu o Trump entregando para o Biden e assim, os Estados Unidos perdendo o poder de dissuasão, não do botão da bomba atômica, mas da pessoa que tem o poder de dar ordem e apertar o botão. É Sim. muito interessante isso, porque você olha o livro e você vê que se fosse um outro presidente, talvez Putin não usasse, talvez um monte de gente não usasse um monte de coisa, talvez Israel não usasse um monte de coisa. E aí a gente volta lá para nossa primeira conversa de você falando: eu odeio os Estados Unidos, mas eu queria que tivessem Uhum. medo dele, pelo menos ao ponto de não se matarem. É o que está acontecendo. Esse pensamento me faz torcer pro Trump, sabia? Cara, também. Eu acho que vai ser mais difícil pra gente, mas vai ser melhor pro mundo. É melhor a gente passar mais perrengue que a gente já tá acostumado e o mundo existir do que o Brasil ficar Ah, bem e de repente acabar o mundo. sim. O Partido Democrata já mostrou que é louco, burro, inconsequente o suficiente Sim, pra isso sim. acontecer. Isso não passou pela cabeça de ninguém quando o Trump estava no poder. Por mais que a esquerda americana histérica dizia dia e noite que o Trump vai trazer a Terceira Guerra Aham, Mundial. E aham. aqui estão. Que merda. Parece o PT falando que se o outro for eleito, vão foder os pobres. Aí o PT É, eleito, o pobre se fode. É basicamente isso. pois é. Cara, eu tô. Vocês que não gostam de pauta nacional, deram sorte que hoje eu não tô nem afim de falar disso, porque ontem foi o dia inteiro. Entendeu? Eu vejo minha situação ontem. Eu Querendo tava. falar do mundo, tava falando de Brasil. Exato, eu tava sabendo, assim, tendo ideia do que poderia estar acontecendo e tava com a cabeça na segurança pública, no PT, na corrupção. Puta que pariu, que chato, véio, que saco, eu quero sair daqui. Claro, eu adorei fazer o programa, precisou acontecer, foi um programa de emergência que aconteceu aqui em casa, mas eu tava com a cabeça em outro lugar, eu não tava ali, de fato. Mesmo assim saiu alguma coisa. Mas enfim, as reuniões que estão acontecendo agora, você bem identificou
O Oman, que é um país, ele é forte o suficiente para se defender de Arábia Saudita, Catar, mas ele não é rico o suficiente para participar do clubinho. Uhum. Então, ele tá ali, mas não tá fechado com os caras, e isso permite que ele tenha uma posição de neutralidade no Oriente Médio. Então, ele consegue, principalmente nesse momento, é muito importante, ele consegue reunir lideranças do mundo, do Oriente Médio, para negociar ali. E tivemos reuniões de diplomatas americanos com iranianos. Antes desse negócio começar, os Estados Unidos já estava pedindo para desescalar, depois que a merda já estava feita, né, no Oriente Médio inteiro. Agora eles estão pedindo para o mundo não acabar, não. Porra, se for acabar, deixa que eu meto a bomba, não vocês. É isso. Então, eu não sei exatamente onde os Estados Unidos querem chegar com isso. Eu tenho a impressão de que eles estão deixando acontecer e que estão deixando Israel tomar as decisões. E isso é muito problemático porque Israel não está em posição de tomar decisão. Israel está tomando decisão com raiva. A pior situação possível. Eu não diria todas, mas a maioria das decisões que eu, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, tomei com raiva, eu me arrependi. Sim. Então, Israel está nessa situação. O Ben Giver, a ala mais radical do governo do Netanyahu, que, até para lembrar, da mesma forma que o Putin é o moderado na Rússia, o Benjamin Netanyahu é o moderado no partido dele, tá? Se cair ele, se o partido tirar ele porque ele está sendo... porque ele não está escalando o conflito, a gente vai ter um problema muito maior. E você sabe que Israel escala muito mais rápido, a escalada de Israel precisa ser muito maior do que o comum. Então esses caras estão pressionando o Benjamin Netanyahu aí com tudo. Teve um jornalista americano, acho que foi da CNN, estava falando, ou foi do Smotrich ou foi do Ben Giver, são os ministros da defesa e da economia de Israel, falando pro Benjamin Netanyahu, go crazy now. Sabe? Os caras estão soltando a coleira, estão dando carta branca pro Netanyahu fazer o que ele precisa fazer. Eles estão calculando, esses caras estão calculando que o Irã já fez o suficiente para se tornar pária internacional. Que não tem volta mais e agora vai e qualquer coisa os Estados Unidos segura na volta, né? Sim. Tipo sim. isso, né? Tipo isso. Só que ainda tem um parlamento, ainda tem uma ala moderada em Israel para segurar os caras. Claro que eles têm o poder de tomada de decisão, mas eles ainda estão fazendo esses cálculos e a ala mais radical é a que mais me preocupa hoje no Oriente Médio. O que mais me preocupa no Oriente Médio é justamente a democracia, não os demais países. Porque a leitura que você fez foi excelente. Se você tivesse apresentado um trabalho na faculdade, você tiraria 10. Acredito eu. Estrelinha do cientista político. Ganhou. É uma excelente leitura você dizer que o Irã precisa causar a reação de Israel, causar o medo da morte, para eles terem uma consequência maior do que a morte de fato. Sensacional aquela analogia que você fez com o joguinho, de você conseguir ativar todas as defesas do inimigo, mandando pouco do que você tem. E aí você faz ele gastar muito mais energia. E é isso, é terror psicológico. E era muito importante que saísse do Irã, porque qualquer ataque que viesse de proxy não seria o Irã e não lavaria a alma do iraniano. E o iraniano, ele precisava ter a alma lavada. Sim, o povo iraniano viu os drones e mísseis atravessando o céu do país. Os caras comemorando, cara, como se fosse Copa, e aí a gente tem que tomar cuidado. Você tem que comemorar que você tá lançando míssil em alguém? Não, em condições normais não. Agora, quando você vai entender a vivência do cara,
que é um dos impérios mais antigos do mundo e um dos impérios mais humilhados do mundo ao longo dos últimos 70 anos, que ficou, depois da Guerra do Golfo, completamente largado às traças, sancionado, sem poder comprar e vender nada. E esses caras aguentaram Israel calados durante todo esse tempo. E aí eles vão lá e estão acostumados. Imagina você, homem iraniano, toda vez que alguém bate em Israel, é um irmão teu que leva as consequências. E não foi você, porque você não pode atacar, porque você é um estado grande demais e que sofreria retaliação. E você nunca foi tão forte ao ponto de desafiar Israel porque você tem medo dos Estados Unidos. Imagina o que representa para a identidade iraniana você lançar um míssil do seu país e deixar os caras do outro lado com medo num ataque que simboliza acabou o mundo velho, agora a gente é do mesmo tamanho. Os caras estavam comemorando na rua que parecia final de Copa de Mundo, parecia que eles tinham ganhado. Sim. E eu entendo a emoção dos caras. Não é que eu fico feliz que o mundo tá essa merda. Eu entendo a emoção dos caras, do mesmo jeito que eu entendo que um palestino se exploda para levar um israelense. Eu sou completamente contra isso, mas isso foi uma coisa criada, foi uma coisa plantada. Obrigado, Estados Unidos, obrigado, Israel. Sim, se a gente der uns passos para trás, a gente vê que guerras ali sempre aconteceram, beleza. Só que da Primeira Guerra para cá, tem um corpo estranho ali. Tem uma galera que não devia estar ali. E eu não diria nem que é Israel, não diria nem que são judeus, porque os judeus sempre estiveram ali. Eu diria que que é o sionismo radical, que é a presença dos Estados Unidos, que é a presença de bases militares. E aí você pode colocar a Rússia e a Inglaterra também, que já... Até a própria China já tentou interferir no Afeganistão. Tem corpos estranhos de países, de nações, que estão a milhares de quilômetros de distância. Então, dá para entender que essas pessoas que estão comemorando, as gerações anteriores, e talvez até a geração atual delas, se acostumou a perder parente para guerras, para conflitos que eles não queriam se meter. E que eles sabem que a alternativa a não se meter no conflito é se submeter a ser espoliado, a ser invadido. Porque foi isso que aconteceu com o Iraque. É o único, pra gente reconhecer que saiu dessa regra, foi o mais moderno que a gente tem, na minha visão, o mais inteligente que a gente tem é o Mohammed bin Salman. Ele aceitou, baixou a cabeça para os Estados Unidos. Ali os Emirados Árabes foram na onda, né? Tudo articulado por ele. Mas os caras ficam mordendo e assoprando os Estados Unidos. Eles conseguiram fazer com que os Estados Unidos não tivesse base militar lá dentro. Eles vendem tudo muito barato, mas os Estados Unidos têm medo dos caras ainda. Eles sabem que não dá para confiar. E eu acredito que a Arábia Saudita está esperando um momento de enfraquecimento dos Estados Unidos. Eles pensam que... Eu acho que o que tem de mais de genial aqui na Arábia Saudita, no Mohammed bin Salman, é que ele sabe que a ascensão dos impérios é cíclica e que nenhum império é eterno. Então ele sabia que em algum momento os Estados Unidos ia começar a cair e nesse momento ele ia parar de se submeter. E conseguiu fazer com que tanto ele quanto a população dele tivesse uma vida confortável e harmoniosa com o Ocidente, mesmo tendo um alinhamento ideológico e cultural natural com o Oriente. A gente não pode confundir isso com amizade e lealdade. Ele fez muito bem, protegeu o povo dele, o que não significa que os Estados Unidos tenham um aliado incondicional ali, né? Sim, tem mais. Ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha petróleo para alimentar 3 Estados Unidos, né? Porque se ele não tivesse sentado em cima desse petróleo todo, não acredito que ele ia ter essa disponibilidade toda, não. Mas, assim, outros países tiveram essa oportunidade, né? E lidaram de uma maneira muito pior. O Irã também, você nota que os Estados Unidos tiveram coragem de invadir o Iraque, invadir o Afeganistão. O Irã também não quis fazer a vontade dos Estados Unidos, mas o Irã chamou os Estados Unidos pro pau e os Estados Unidos não teve coragem de entrar lá. Porque já era esse império antigo que está em pé desde sempre. E que todo mundo em volta sempre tomou bola. Então,
os Estados Unidos sabiam que dava para enfrentar o Iraque, que era um país fabricado pela Inglaterra, né? Desenhado por linhas retas ali que o Churchill fez dentro do carro. Mas o Irã não dá não, a Pérsia não dá não. Então é isso, esse é o valor do país que eu venho dizendo para vocês há muito tempo, que é como se fosse a Rússia do Oriente Médio, por isso que ninguém se mete com os caras. Que eles estão numa posição importantíssima, privilegiadíssima, metem medo de todo mundo, e passaram uns 20 a 30 anos subestimados pelo Ocidente, agora tá aí. Agora segura. Aí, porra, sempre, se cai uma pessoa de paraquedas e me ver falando isso, vai dizer, pô, você tá assim, dos ayatollahs, dos autoritários. Protege terrorista. Porra, volta a 50 podcasts aí. Não, se dependesse de mim, a gente perdoa. A gente perdoa. Nem religião eu tenho, começa por aí. Enfim, essas reuniões de agora vão definir o futuro do Oriente Médio. Eu não acredito que a humanidade está arriscada por causa disso. Eu acho que só pelo fato dessas reuniões estarem acontecendo, porque semana passada eu falei do meu medo de todo mundo fechar a embaixada, parar de se falar, e teve um efeito contrário aí, sabia? O Equador está sendo fortemente reprimido pela comunidade internacional. É um consenso, todos os países estão dizendo que isso nunca mais aconteça e estão fortalecendo os laços e as comunicações. Então, mesmo que no Oriente Médio o negócio esteja perto de perder o controle, está muito claro que ninguém quer isso. Fora a ala mais radical dos sionistas de Israel e fora alguns louquinhos dos Estados Unidos, ninguém quer guerra, ninguém quer ver bomba atômica, e todo mundo tem medo de Israel já ter do Irã já ter a dela, e já se cogita o uso de bomba suja, porque isso com certeza. Bomba suja é bomba radioativa que não tem o poder de fazer aquele estrago da energia nuclear. Você consegue causar câncer na população inteira. Pra mim já é suficiente, pra mim já é talvez até mais cruel do que do que o extermínio no estalar de dedos. Assim, estudos frios, não é desses caras que querem te deixar impressionado com podcast, nem te meter medo e nem falar bem de um país ou mal de um país. Estudos frios dizem que o Irã está fazendo mísseis há um bom tempo e que as reservas dele subiram de cerca de 150 para 180 mil mísseis. E eles jogaram 70. E para vocês terem ideia assim, do poderio, foi uma coisa combinada para não chegar. O Iron Dome ele não tanca todos esses lançamentos. Se tem é porque tá para lançar. O difícil é ter o míssil. Lançar o míssil é a parte mais barata da coisa. Sim. A gente tem agora... a gente tá no turno de Israel, né? É a vez de Israel jogar. Israel decidiu o que vai fazer. E a depender de como for essa resposta, o Irã vai dizer se tá bom por aqui, né? Vamos sentar para negociar. Ou se ele vai precisar fazer outro ataque parecido e continuar fazendo o que fez ontem. Eu tenho minhas dúvidas. Pode falar. Só para adicionar, tipo, o que significa o Irã ter 180 mil mísseis? Significa que se o Irã faz um ataque, o Iron Dome ele tem que repor bateria. E o Irã ele só gasta o estoque dele. Então, para o Irã começar a gastar proporcionalmente a Israel vai demorar muito. E assim, o ataque está muito barato e a defesa está muito cara. Então, não destrói porque não quer, porque sabe que a consequência vai ser difícil. Mas poderio para destruir tem. Então, o que a gente não pode deixar é a quinta série emocionada falar assim, se for para o mundo ser desse jeito aí, eu prefiro que não seja.
né? Sim, Porque se chegar nesse ponto acontece. Combustível para isso já tem. sim. Eu acho esse equilíbrio muito bom, sabia? Eu acho que o que impede a gente de se destruir completamente, eu acho que, é, mais uma vez, mesmo com todo o pessimismo, mesmo com tudo que aconteceu ontem, ah, eu acredito que não vai passar muito disso. Uhum, Eu acredito que o Irã sabe muito bem o que está fazendo. Ele conseguiu atingir esse equilíbrio. uhum, E eu acho que o fato de destruir ser mais fácil do que preservar e defender ser mais fácil do que invadir, eu acho que é o que mantém o equilíbrio entre as uhum, fronteiras, é o que mantém uma política saudável de vários países pelo menos existindo. Eu acho uhum, que por mais que a humanidade tente lutar contra isso, contra essas forças bem estabelecidas, por mais que tenha um ser humano mesquinho que vai tentar ser dono da porra toda, eu acho que ninguém nunca vai conseguir por causa disso. Por causa dessa centralização. Mesmo que ele uhum, consiga destruir tudo que tem em volta, em algum momento ele vai precisar, ou ele vai querer, construir o próprio império e se preservar. E uhum, não há tecnologia de defesa que avance mais do que a tecnologia de ataque. Não existe defesa absoluta. uhum, Os especialistas, e aí, como eu sempre gosto de citar o Farinazo, não importa o que você tem para colocar no campo de batalha, não importa o quão foda é o seu tanque, a sua escavadeira. uhum. A sua mangueira de Cara, é alagatuba é isso. muito bom. A sua arma que acerta a não sei quantos metros de distância. Cara, tudo tudo que entrou no campo de batalha, na história das guerras, virou metal retorcido. Não importa o quão bom o quão bom você seja, o quão boa é a sua tecnologia, sua arma, seu veículo, você vai perder muitos desses veículos para o conflito. Uhum, Tudo vira uma bola de fogo em algum momento. Não existe, uh, não existe um exército que passa um carro em cima do outro e nada acontece sem retaliação. Assim, uhum, desde a arma de fogo, que foi a última coisa que fez esse grande desequilíbrio, né, de um povo ter arma de fogo e o outro não, uhum, né, foi a única vez que um exército conseguiu defender um lugar sem sofrer dano. Mas agora que todo mundo tem arma de fogo, nada vai acontecer. E eu acho que agora que todo mundo tem bomba atômica, se não tiver ninguém responsável, doente, uh, com vontade sabe, de ter aquela mentalidade uhum, do psicopata, de se não vai ser meu, não vai ser de ninguém, uhum. nada vai acontecer. E o mundo tá demonstrando justamente esse sentimento, que mesmo com guerra, tá bom do jeito que tá, a gente precisa se preservar, a gente precisa voltar a conversar. Comunicação de Estados Unidos, Irã, China, Rússia, Ucrânia, tá muito bem estabelecida. Se o Zelensky telefonar pro Putin, ele atende na mesma hora, sabe? O Uhum. telefone vermelho não é mais necessário, todo mundo consegue se comunicar No e Zap não Zap, existe quer mais dizer. aquele terror de Guerra Uhum. Fria. Quando o Ira lançou o negócio, a gente que não estava lá em Uma para saber o que aconteceu, a gente estava com medo dos caras terem perdido completamente a maturidade e o juízo. E a gente estava preocupado porque poderia sim ser sim uma coisa que ia simplesmente escalar para sempre até o planeta ir pro saco. E aí Uhum. quando a gente viu o tamanho do ataque e a maneira como a coisa foi colocada, todo mundo ficou tranquilo e falou: o Irã sabe o que está fazendo e tem juízo. Aí passou a vez para Israel, mas aí agora fica mais difícil, né? Israel já brincou demais e tomou uma lição, né? Tomou uma demonstração de poder muito grande para não ter juízo de novo. Aham. É isso. Isso funciona muito bem para a gente classificar o que Israel está sendo. Fica muito claro para o mundo que é Israel que está sendo responsável nessa. Uhum, Olha como saiu aqui no a resposta oficial do governo do Irã, né?
o ataque de Teherã será recíproco e proporcional. A resposta será recíproca e proporcional. Juninho, desculpa. Quando ele Certo. falou que. Quando o Farinazo falou que o ataque podia ter sido mais forte, ele tá falando sobre essa proporcionalidade, porque perder um líder iraniano numa baixada na Síria foi uma coisa muito séria, e que o ataque Sim. ele poderia ser um pouquinho mais assustador. E o Farinazo, ele não tá sendo demoníaco porque ele queria que pessoas morressem, ele tá sendo um analista sério e bom. E sim, poderia ter sido pior. E com isso, o Irã ele não demonstra fraqueza, tá? Ele demonstra maturidade. Maturidade, porque assim, eu tô te dando um ataque abaixo do que poderia ser para ser proporcional, que é justamente para você baixar a bola e ficar quieto. Então Uhum. fica mais feio ainda com essa proporção de ataque Israel ir lá fazer alguma coisa. Exato, exato. E a narrativa dos sionistas mais radicais é justamente dizer que o Irã passou do ponto. E o Uhum. mundo não está comprando essa ideia, porque Que foi nada nazista. atingiu É, Israel. Nada atingiu exatamente. Israel. Foi nazista. Foi nazista, o que vocês fizeram comigo? Pois é, Ai, pois é. caralho, E velho. é justamente o aviso do Irã é justamente dizendo que vai ser recíproco e proporcional, justamente para nenhum país metido a besta querer vir Uhum, atacar o Irã por causa disso, né? Então a gente uhum, tá só respondendo proporcionalmente porque é o que está no manual de instrução. É o que uhum. países precisam fazer, é o que qualquer um de vocês faria. Essa é a mensagem que eles estão passando. Sim. E que o Irã tem sim, eles precisavam mostrar isso ao mundo depois de 1988, mostrar isso ao mundo que o Irã é um país grande, sério, é um império antigo e não é indefeso. Uhum, Eu não posso tomar essa porrada e ficar quieto, porque ninguém sim. fica. E outra, tem que dar um exemplo, né? Eu não posso ser o irresponsável. Justamente, ele está mostrando que Israel é o imaturo, Israel é o trouxa dessa história. Uhum. É o que está sendo babaca. E esse negócio de. Que você acabou de explicar com o Juninho, que me fugiu o ponto. Proporcionalidade? É, não, tinha mais alguma coisa que eu ia ligar com isso, mas eu acabei esquecendo. Pô, que pena. Se em algum momento eu lembrar, eu falo. A gente tem agora. A gente está agora esperando a resposta de Israel, o que vai sair dessas reuniões e que, sim, que tá todo mundo se comunicando e o Irã conseguiu mostrar para o mundo que ele é o adulto na sala. Uhum. Não existe mais justificativa. Eu acho que nesse cenário não existe mais justificativa para mostrar para o mundo que o Irã é um completo terrorista. Eu acredito que a narrativa que vai ser construída agora Uhum. e que é muito perigosa, é que o Irã não é capaz de fazer mais do que isso. Que o Irã gastou tudo. Eu acho que é o que dá para o Ocidente fazer para não parecer bizarro, para Uhum. continuar a lavagem cerebral. É, o ponto é, se você quiser acreditar que manga com leite não dá caganeira, você não precisa nem tomar, porque você tem estudos para isso. É basicamente isso. Mas se você quiser continuar acreditando nas coisas, só porque sua avó acreditava para você ficar bem com ela, aí fica. Um monte de gente que vai na igreja neopentecostal nem acredita no que está acontecendo lá, mas precisa ir para manter as amizades. Então, se você é bolsonarista, quer dizer, se todos seus amigos são bolsonaristas e você precisa acreditar no bem de Israel, acredita, tá tudo bem, a gente te perdoa. Sim. Mas você tem que admitir que é falta de vontade de enxergar o que tem aí para enxergar, porque tá aí para enxergar, é só enxergar. Não tá É. difícil. Lembrei que era o ponto. O Irã poderia ter feito uma coisa muito pior que eu pensei que eles estavam fazendo. Quando eu falo em terror psicológico, o Irã já está colocando terror psicológico agora, mas ele poderia escalar para uma consequência pior, Israel, para desgastar Israel. Eu pensei que eles poderiam
manter a situação que tinha ontem por mais tempo, justamente para fazer um ataque maior, para Então, escalar. mas você concorda que não precisa porque já tá na cara que dá pra fazer? Porque assim, cara, jogar drone foi muito inteligente. Porque se eles tivessem jogado um míssil, o Drone terror. lento, né? Que passou 4, 5 horas para Exato. chegar. Se os caras jogassem míssil, o terror ia durar 12 minutos. Até você ficar sabendo o que ia acontecer, você já teria não acontecido. Então o mundo não ia parar por causa disso. Os caras mandaram drone que é pra matar com faca cega o coração dos caras mesmo. É pra falar, tá Sim. vindo, o bicho tá vindo, a gente não sabe, vai parar, não vai parar. O Iron Dome é bom, não é bom, o Iron Dome é bom, não é bom. Os caras ficaram 8 horas, né? 6 horas nessa de o Iron Dome é bom, não é bom. E no fim não souberam, porque. Agora me confirma, porque eu posso estar enganado, tá? Uhum. Não foi só o Iron Dome que tancou isso, teve caça americano e israelense invadindo espaço da jornada do Iraque para bater antes de chegar. Então o Iron Dome ele não tá totalmente provado nessas histórias aí. Do Iraque, sim. Do Iraque tá fora de controle também, a Síria também tá bem fora de controle, mas da Jordânia não teve invasão do espaço aéreo, não, que a Jordânia abriu, inclusive ajudou a defender. Caça da Jordânia também subiu. O que eu digo é porque. Ah, não houve invasão do espaço aéreo porque os caras deixaram passar, mas entraram no espaço aéreo deles, né? Da Jordânia, sim. Sim. É, aí o ataque que o Irã poderia ter feito é o seguinte: a gente tá mostrando que está disposto a atacar, a gente tá falando que vai atacar, e a gente vai continuar nessa enquanto vocês estiverem com a guarda alta. Entenda que a operação que aconteceu ontem não começou quando os drones iranianos foram soltos. Começou 48 horas atrás, quando o Irã começou a dizer que ia atacar. Uhum. É muito estranho um país dizer que vai atacar. Você lembra quando o Putin invadiu a Ucrânia? Ele disse o Ele oposto. disse no dia anterior que jamais faria isso. Que vocês estão histéricos. Eu tô fazendo um exercício aqui na fronteira, pô. Não tem nada a ver. De repente, vou te ataquei. Né? O Irã não fez isso. O Irã ficou falando, olha, eu vou te atacar, porra. Eu vou te atacar. Vai ser recíproco e proporcional. Não é pra ninguém escalar. Mas você vai sofrer um dano. E aí, ele poderia ter ficado nessa até o 2026. Uhum. E aí, ninguém fica com a operação de alerta máximo, todos os soldados acordados, jato fica ligado, sabe? O jato Ambulância, fica as ligado, ambulâncias toda preparada lá. sim, você deixa Evacuaram os 100 mil veículos ligados no pessoas ponto para morto, abrigo, né? cara. Evacuaram Sim. 100 mil pessoas para abrigo. E os caras podem fazer isso 3 vezes por semana ou todo dia. Combustível Sim. para isso tem. Imagina que você compra briga com um assassino. Um assassino em série, um trombadinho, alguma coisa assim. Alguém que você sabe que tem poder e não tem escrúpulo nenhum. O E essa dono da boca. pessoa fica falando: eu vou lhe matar, cara. Eu vou lhe matar uma hora dessa aí, você vai estar com sua família, eu vou matar você e quem tiver com você. O cara fala isso e não te liga mais. Ou de vez em quando ele manda uma mensagem, um SMS, um e-mail, te comunica em canais diferentes o que ele disse que vai fazer com você. Você não dorme. Uhum. Só que o cansaço, essa fraqueza, serve para a humanidade toda. Em algum momento você vai precisar dormir. Em algum momento você vai abaixar a guarda. Nesse momento que você abaixa a guarda é que vem o terror e que acontece alguma coisa. Então, só de pensar nisso, Israel vai, nos próximos anos, nos próximos meses, provavelmente, não sei que. Eu acho que daqui a um ano, talvez, espero eu, que isso já esteja resolvido. Mas Israel vai estar sempre com essa pulga atrás da orelha agora, que o Irã pode. O Irã tem poder, o Irã não está satisfeito com o que está acontecendo aqui, na faixa de Gaza e no sul do Líbano, e eles têm capacidade para chegar aqui. O que eles mostraram, mais do que qualquer outra coisa, é isso. Eles têm capacidade para chegar aqui, eles têm mísseis supersônicos, míssil que você faz uma parábola que vai na atmosfera, que o Iron Dome não pega isso, entendeu? Talvez um satélite pegue, mas o negócio o negócio é muito rápido. Não é morteiro de. Não é morteiro de Hamas, porra. É um negócio que vem do céu mesmo. Você não consegue identificar a parábola do negócio. Então, o Irã tem
essa capacidade, tem essa tecnologia e compartilha com Rússia e China. Eles estão no mesmo time agora. O que não tem mais volta no Ocidente é isso. Os Estados Unidos uniu 3 forças grandes demais para ele. Mas foi o Biden que pediu. E que não tem equivalente. Você pode dizer que os Estados Unidos é mais forte que cada um dos 3 individualmente. Uhum. Mais forte que os 3, eu duvido. Eu duvido. Mais forte que Rússia e China, já tenho minhas dúvidas, mas se colocar o Irã na conta, acabou. Acho que não tem volta. Foi um chute no saco da narrativa sionista também. Porque essa narrativa coloca os israelenses como o povo escolhido de Deus, soberano sobre tudo, e o Iron Dome como uma coisa completamente inquebrável, que funcionaria em todas as circunstâncias. E pela primeira vez os caras correm desesperados, falando: meu Deus, o que está acontecendo? Isso deve ser levado em consideração também. Então, assim, você já tem um anti-sionismo grande, e os sionistas, eles rebatem isso com fanatismo só. Né? Então, não, funciona porque funciona. Então você fica dizendo que Israel tá fazendo merda, e os caras falam não porque nós somos o povo de Deus, não porque Palestina tem que morrer mesmo, e uma prova disso é que a Iron Dome funciona, nada nos atinge. E atingiu mesmo. E atingiu porque só lançaram 200, porque se lançasse mais, ia atingir mais. Inclusive todos depois da saturação, né? E isso é um chute no saco em cima da narrativa sionista também, porque fala aí, né? Pede ajuda aí agora. Israel mostrou que tem medo, e mostrou que a estratégia do Irã tá funcionando, que o medo da morte é pior do que a morte. Eu não diria que os israelenses estão aterrorizados com o negócio, porque, na minha opinião, era pra estar. Se eu estivesse lá, eu estaria. Mas não, então, quem não tá aterrorizado é não sabe o que tá acontecendo, né? Tem gente que não minha tá... tem uma amiga que mora lá. E ela disse que o pessoal não tá em pânico, não. Teve essa movimentação que todo mundo foi pro bunker, mas isso aí de vez em quando acontece. Não é novidade, já não era novidade nem no 7 de outubro. Uhum. Entendeu? Então eu acho que eles não colocaram na balança ainda a gravidade da situação. De que o país, Israel, soberano, impenetrável, precisou pedir ajuda da Jordânia. Que os sionistas radicais já tratam a Jordânia do mesmo jeito que queriam tratar a Jordânia do mesmo jeito que tratam o Hamas. Uhum. Né? Eles já tratam como seres inferiores. Então, eu acho que isso não chegou para a população, até porque a democracia israelense está proibindo mídia não ocidental dentro do país, né? Falei que proibiu o Al Jazeera, então essa... qualquer coisa que fale mal de Israel e... eu acredito que constatar a realidade hoje, que Israel precisou de ajuda para se defender, eu acho que esses sionistas radicais já acreditam que isso é propaganda pró-Hamas, né? Viraram o Xandão no Twitter. Ah, não falei isso não. Não falei isso não. Mas é por aí. A democracia no Oriente Médio, eu acho que é tranquilo dizer que já não é mais. Já não é mais democracia. Vocês são tão democracias quanto o Irã. Né? Para proteger a democracia de vocês, para proteger a democracia do israelense, vocês estão se comportando que nem um ayatollah, que não deixa a informação chegar completamente para a população. É isso. Eu não acho que também, como os analistas militares vêm dizendo, isso eu ouvi não só do Farinazo, mas eu ouvi de... acho que é do Funker 350 também, que o Israel perdeu a hegemonia no Oriente Médio, perdeu a hegemonia militar. Mas eu acho que precisaria de mais. Porque as demonstrações de força de Israel são muito maiores e desproporcionais
se comparadas ao que o Irã já mostrou. Então não acho que eles perderam a hegemonia ainda. Eu acho que sim, eles ainda são os mais poderosos. Eu acho que só se confirmaria se o Irã testasse a bomba. Se o Irã mostrasse que tem de fato. Uhum. Israel, acho que é o único país que não precisou testar, porque a inteligência de todos os países Deu o negócio pronto. admite que tem. Israel não testou, mas a inteligência da Rússia, a inteligência da China, a inteligência dos Estados Unidos diz que tem, e não sou eu que vai duvidar, né? Não é o Lucas que vai Cara, duvidar. eu morri de dar risada numa live do Rock. Ele falou, gente, a bomba atômica só serve pra você ter, é pra você falar que tem, quem tem testa. Os caras nunca testaram. Aí foi um comentário, Israel testou? Não, mas Israel é diferente. Veja bem. Ai, cara, muito bom. Melhor do Israel é que isso. diferente. Israel é diferente, Israel não é um país legítimo. Melhor do que isso, só o Hoje no Marcelo Militar. É um canal aí muito bom de paródia. É. Cara, eu vou te falar. Esse canal é útil. Eu não descarto a informação que sai ali, não, porque. Do Rock, sim, é muito útil. Não, do hoje no mundo militar também. Não, é que tem uma paródia desse grupo que chama Ah, eu Hoje, não tinha visto. Hoje no Marcelo Militar. É maravilhoso, cara. É Ah, eu não maravilhoso. vi ainda. É Nossa, que Hoje no ótimo. Marcelo Militar. E o cara faz a voz igualzinho e fala, e as forças americanas? Muito bom. A Sim. poderosíssima Marinha Americana. E É bom também. pra gente ver o que o Ocidente acha que é. Aham, aham. Eu tô olhando isso aqui pra ver se. É Nossa, maravilhoso. É achei. maravilhoso. Achei. Nossa, tem 11 mil inscritos pra fazer um deboche, velho. Parabéns. Não, Parabéns, o cara humanidade. tá de Vocês são parabéns. O cara tá de parabéns. legal. Mas mesmo assim, eu gosto de acompanhar porque ele é um cara muito consolidado e tem gente séria acompanhando, sabe? Uhum, uhum. Eu sei do que do que o grupelho do Farinasa fala, que não perde tempo com esse tipo de canal. Mas como o Ocidente tá acreditando na própria mentira, eu não acho que a gente deve É uma descartar. informação útil, porque sim, porque você tá vendo como que é a perspectiva, sim. O próprio Farinazzo, de vez em quando, ele me decepciona. Eu acho que ele podia ter sido muito mais objetivo com o que aconteceu, porque ele tinha informação pra tal, mas a vontade de deixar a galera ligada na live fazendo pix e dando apoio às mídias independentes, falou mais alto. Acho que ele Assim, fez muito mais estardalhaço do que precisou. ele é muito bem alinhado ao Brasil, mas eu acho que ele é alinhado demais. Mesmo eu também sou aliado ao Brasil. Só que eu não vou falar um negócio que eu acredito que é mentira por nada, sabe? Porque assim, você vê como isso explica muito bem. O Brasil não condenou o ataque do Irã. Uhum. Ele disse que veio como preocupante esse uso de drones pelo Irã. Não sabe que não levando em consideração o que Israel precisou fazer para defender. Uhum. E poucos dias atrás chamou o Netanyahu de Hitler, né? Uhum. É desproporcional, pô. Na posição do Brasil, a posição histórica do Itamaraty, ia oferecer café e remédio pros dois, né? Não ia dizer que um lado repudia o que um lado faz e vê com preocupação o que o outro lado tá fazendo. Uhum. Uhum. Ou vê com preocupação dos dois, ou repudia os dois. Até porque Brasil e Israel têm relações muito boas. Fortes laços. O agro brasileiro, que sustenta a China, sustenta 2 bilhões de bocas, deve muito à tecnologia israelense. Uhum. Se gostando ou não de Israel, né? Sim. Gostando ou não do que o Estado de Israel está fazendo, do que eles representam, eles participam ativamente. A gente deve muito a eles. O mundo inteiro deve muito a eles. Então, por isso que eu ainda defendo que exista solução pacífica. Mesmo não defendendo Estado da Palestina, Estado de. Justamente porque não tem coesão,
não é e nunca foi soberano como é o Irã, eu defendo solução pacífica para aquilo ali, para que no longo prazo tudo se acalme, se estabilize e o Oriente Médio vire potência, porque potencial para isso não falta. O Oriente Médio, assim como o Brasil está sentado em cima de um potencial de riqueza, o Oriente Médio também está. Uhum. E fica se destruindo, com influência de tudo, com e sem influência, né? Que antes de Estados Unidos estar lá, o negócio já não era fácil. Eu acho que agora, mais do que nunca, tem potencial para isso. Se os Estados Unidos Mas você concorda que fizerem. antes dos Estados Unidos estar lá, você não tira do nada tecnologia para extrair e vender em petróleo em massa? Então, assim, eu acho que faltava um empurrão inicial, que se os Estados Unidos desse, o Oriente Médio ia ser o ponto mais rico do mundo. E aí, Estados Unidos, porque quis isso, ele deu a tecnologia e as armas para todo mundo se matar. Então, tem influência dele. Então, tudo que você fala mal do árabe e do persa, você tem que perguntar, mas por que é desse jeito? Porque os Estados Unidos fez assim. E não dá para dizer assim, os caras podiam ter feito isso pacificamente, porque eles não tinham de onde tirar. Bom, quando Eu começou discordo a dessa ter afirmação porque. quando começou a ter, os Estados Unidos foi lá e destruiu, né, cara? Isso. Eu acredito que com o mundo globalizado do jeito que tá, eu acho que ninguém consegue fazer reserva de tecnologia mais. Não, mas eu tô falando isso de 1950. Ah, sim, talvez O, demorasse um co- pouco mais. o começo do Oriente Médio, eles não tinham tecnologia, não tinha recurso para fazer investimento, e quando começaram a desenvolver, os Estados Unidos foi lá e entrou, dando golpe de Estado. Então, assim, não tinha como os caras falarem assim, não, vamos ser racionais e vamos olhar o nosso, porque eles não estavam vendo à época o que estava acontecendo, não tinha internet, não tinha comunicação, os caras não tinham leitura do que estava acontecendo no mundo, eles simplesmente queriam domínio e viram um cara dizendo para eles que era aliado deles. Então eles foram lá e falaram, não, se vocês são nossos aliados, então vamos ser aliados. E saíram matando os outros. Então Uhum. demorou muito tempo para os caras perceberem que os Estados Unidos, na verdade, era aliado de todo mundo. E que o interesse era que os aliados morressem, né? Entendi. Sim. Então não dá para chamar o árabe de burro porque eles ficaram se matando, porque eles não tinham informação. E que eles não se uniram para construir alguma coisa, porque eles não tinham recurso e nem canais e meios para isso. Então os caras caíram no golpe e quando perceberam que era um golpe, eles não tiveram força para se defender, porque os caras já chegaram soltando bomba e eles começaram a tomar bomba dos aliados. Aí esse povo agora tá querendo falar sai daqui. E Estados Unidos, representado por Israel, não tá querendo sair. Isso explica muito do que tá acontecendo. É. Eu não consigo nem condenar as ameaças que o Irã tá fazendo a Israel hoje. Sabe? Eu acho que do jeito que o Irã tá se portando, é o mais prudente que dá para fazer. Porque você recuar significa que você não é um país. Aí você vira uma Palestina, você não é soberano. Né? Uhum. E você avançar, você acaba com o Oriente Médio e talvez com o mundo. Eu acho que não tem que ser de outra forma, velho. Enquanto o Benjamin Netanyahu não sair da cadeira, eu acredito que não só o Irã, o Oriente Médio inteiro tem que olhar para Israel dessa forma mesmo. Vocês querem morar aí, né? Vocês vão morar aí? Beleza, vocês vão morar aí, mas vocês vão morar aí ameaçados. Uhum. A qualquer momento, tudo pode acontecer. E veja lá como você vai dar essa resposta à minha resposta. Uhum. O principal debate agora. Manda tudo pelos ares ou não manda tudo pelos ares? Que ponto chegamos? É uma pergunta cretina que eu vou te fazer. Hum. Mas o que é que você faria no lugar de Israel agora? No lugar do Benjamin Netanyahu, o que é que tem pra fazer? Me Pra ele, matava. pra ele não cair. Não, Não, pra calma. ele não cair não tem jeito. Você é o Benjamin Netanyahu. Você precisa ficar no poder. Porque se você sair, você vai ser preso, com sorte preso, né? Julgado em Corte Internacional de Justiça.
com muita sorte, se você trabalhar muito no lobby dos Estados Unidos, você consegue se esconder com seus filhos num buraco na Flórida. E nunca mais vão ouvir falar de você. Só que você é um doente, um psicopata, você tem sede de poder, e você está sendo pressionado a não deixar esse ataque barato do Irã. O que, é que você faz? Não tem que fazer, porque eu tô com a extrema direita radical de Israel com a faca no meu pescoço. Eu tô igual ao Bolsonaro na época que ele tava no governo. Os caras estão mandando eu falar merda pro povo, e se eu não falar merda pro povo, eu vou ser preso. Não tem o que fazer. Cara, tem um boato de que enquanto tava todo mundo na frente do quartel, organizando o golpe, o fraco do Bolsonaro, que não tinha coragem de fazer nada, tava chorando no banho. Dizem que ele chorou de verdade. Muito. Porque ele não tinha coragem de dar o golpe, não tinha coragem nem articulação pra isso. Mas Tava sofrendo pressão pra tal. Porque tava sofrendo pressão pra dar de uns louquinhos que não tinham influência. E esse povo que tinha pago pra ele porque não tinha noção nenhuma da merda que tava fazendo, só tinha dinheiro, tinha poder e influência sobre as decisões que o cara tomava. Sim. Eu acho que esse é o momento perfeito pra derrubar o Benjamin. É o momento perfeito para os israelenses se levantarem, para os protestos se intensificarem. E não é protesto pedindo resposta, não. Porque não aconteceu nada em Israel. Eu acho que uma pergunta mais eficiente ainda é: se você fosse o chefe da Netanyahu, o que você faria depois que ele caísse? Não, aí beleza. Agora. Eu acho que os caras. Não, eu acho que isso não é difícil. Não, eu fiz cagada no jogo, eu tô falando. A direita, os chefes do Netanyahu, né, os caras que compraram ele, eles vão ver uma desescalada. E aí, como que eles fazem para Israel não colocar um governo da Alemanha, assim, né? Não da Alemanha, eu estou fazendo uma analogia ruim, mas para não entrar entreguista agora, tentando compensar as merdas que foram feitas, o que você faz para manter aquilo que você conquistou? Eu acho que não vai conseguir, cara. Eu acho que tem que dar manter o quê? Conquistou o quê? Ah, não, já perdeu. Ah, é verdade, já perdeu o que conquistou. Por que os caras que sustentam o Netanyahu lá ainda sustentam ele lá? Por falar nisso, então. Você bombardeou e não teve coragem de entrar no Líbano. A Síria entrou exército russo lá dizendo que se você errar lá na Síria, a gente vai ter um problema. Com a Rússia, da Rússia você não vai passar. E da faixa de Gaza, recuaram e deixaram o estacionamento lá, os escombros com o Hamas embaixo. Isso aí, velho. Tipo, a situação da Alemanha foi muito inteligente. Eles conseguiram muita coisa hoje, mas eles passaram por um inferno. Você sabe disso, né? A gente tá desconsiderando Sim. o tempo de Alemanha dividida em 4. Uhum. Dividida entre União Soviética, França, que eu não sei o que estava fazendo ali, Inglaterra e Estados Unidos. Cada um estava administrando uma parte do país. Tinha livre comércio entre as alas francesas, inglesas e americanas. E a ala soviética tocando terror lá, que a gente sabe o que está acontecendo, né? A gente passando fome e querendo passar para o outro lado, que estava sendo espoliado. E na própria Berlim. Hoje, a própria população da Alemanha ainda tem problemas com preconceito de quem viveu do outro lado, porque causaram várias diferenças sociais, né? Ocorreu uma divisão da população entre uma ala mais rica e uma ala mais pobre. E eles começaram a desenvolver problemas de desigualdade que nós brasileiros sabemos muito bem o que é que isso significa. Uhum. E mesmo assim, eles têm uma posição de destaque, têm uma industrialização foda e conseguem liderar o parlamento europeu. Então eles mandam não só na Alemanha, eles não só têm soberanias, têm exército, como mandam na Europa quase toda.
o Japão, você bem descreveu que conseguiu fazer produtos que todo mundo gosta, conseguiu se vender muito bem para o mundo, Uhum. por meio do soft power do comércio mesmo, de permitir que a cultura se misture, e assim eles conseguiram ser bem recebidos pelo mundo inteiro, incentivaram o turismo no Japão, que antigamente era muito fechado, eles não gostavam de receber gente de fora, e aí o Japão se ocidentalizou e essa história vocês conhecem. O modelo para Israel sair disso, eu acho que não serve nem o japonês nem o alemão. Não. Precisa desenvolver uma coisa nova, porque o Oriente Médio, eu não acredito nem que Israel vai chegar nesse ponto de perder tudo, a ponto de um monte de gente do Oriente Médio ocupar e virar outro inferno isso aqui. Porque eles não vão ser pacíficos como os alemães, para ficar 40, 50 anos tomando porrada na cabeça, para vir, depois de um tempo, uma derrubada do muro de Berlim. E Israel não tem a riqueza cultural do Japão, nem o soft power nunca vai ter, porque tudo que Israel tinha de soft power foi destruído agora. Então ele não tem, e eles não vão tomar bomba atômica, né? O Japão tem essa também. O Japão por muito tempo foi um coitado no mundo e coitadinho do Japão, vamos ajudar os caras, porque, né? A gente sabe que os Estados Unidos passaram do ponto ali e ninguém quer que essa história se repita. Então, tanto o Japão quanto a Alemanha passaram por infernos. E se Israel quiser se levantar ainda, ele vai ter que passar por um inferno muito particular. E eu tendo a acreditar que eles não vão mais recuar das posições que eles conseguiram. Mesmo que você derrube o Benjamin Netanyahu, a ala moderada que chegar lá não vai querer deixar entregar território da Jordânia, não vai querer entregar território da faixa de Gaza. Eu não acho que eles vão querer voltar para essa situação que eles tinham antes, porque eles sabem o resultado que chegou. E eles sabem, o Benjamin Netanyahu é fruto disso. É fruto dessa paciência que Israel teve com a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Verdade, verdade. Então, eles vão ter que fazer concessões. Eu acredito que Israel vai perder. Eu acho que ele vai perder as benesses que tem dos Estados Unidos. Que ele consegue negociar petróleo barato dos Estados Unidos, como você bem lembrou no seu vídeo também. Como é que Israel é um dos maiores exportadores de petróleo sem ter uma gota de petróleo? Eles vão perder isso. E vão ter que se virar com o que tem ali. Ainda assim tem solo fértil, eles têm tecnologia para alimentar a população inteira, eles têm água potável para eles e para a população que tem ali, para os muçulmanos. Eles vão ter que conviver bem com os muçulmanos. Eu acho que passaria muito mais por uma reforma política para garantir os direitos dos povos muçulmanos que vivem em Israel, para que os privilégios que os judeus conquistaram com o Benjamin Netanyahu retrocedam ao status anterior, né, que hoje um judeu é mais cidadão israelense do que um muçulmano israelense, né, isso tem que acabar. Eu acho que passa por aí, esse tipo de concessão, de perder privilégios que eles têm no Oriente Médio, assim, para ter um acordo de paz, o Oriente Médio deixar eles em paz, eles vão ter que deixar o resto do mundo em paz. E o Benjamin Netanyahu e o governo dele fora de questão. Esses caras não. Esses caras têm que sair da conta. E nunca mais voltar isso também. Então, eu sendo chefe dessa galera, eu ia caminhar para esse lado. As negociações, os acordos diplomáticos que eu ia jogar na mesa dos ayatollahs, dos chineses, dos russos, para estabilizar o Oriente Médio em Israel, seriam esses. Israel vai ter que se portar como um país pequeno, né? Porque Israel tem diplomacia, tem moral e tem arma de país grande. Mas para ele sobreviver, para não ser mais atacado e para acabar esse inferno, ele vai ter que voltar umas casinhas. Tomara. Tomara, porque se a coisa continuar do jeito que tá, vai escalar. De Sim. novo.
Se uma mudança muito grande não acontecer aí, se os caras não fizerem nada, volta a escalar, né? A inércia, ela tá pra isso. E eu acho que o Irã é inteligente o suficiente pra aceitar isso e, quem sabe, até tirar uma lasquinha a mais. A conseguir um tipo de reparação histórica do petróleo que Israel impediu o Irã de extrair. Israel ainda tem que pagar uma mesada pro Irã, sabe? Uma coisa assim. Uhum. Acho que esse tipo de coisa eles conseguem. Cara, o Ou Ira vai eles crescer. aceitariam fazer. O Ira vai crescer muito, 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 muito. Assim, você vai dormir, um dia você vai acordar e você vai falar: que país é esse aqui, rico, aqui desse jeito? Aqui você não escreve o que tá falando, cara. Eu também acho. O que vai Até porque já acontecer foi com. assim, né? Então, o que vai acontecer com o Irã a partir de agora é o que aconteceu com os Estados Unidos depois dos anos 90. Uhum. Porque o que aconteceu depois que os caras ganharam a Guerra do Golfo lá? O avanço de 45 a 90 é um. E assim, a partir dos anos 90, os caras viveram uma fase de bonança que fez com que eles crescessem muito rápido, muito rápido. E, Sim. e, e essa bola aí vai passar por aí agora. Só que, Mas tem tipo, mais uma. em 90 os caras Pode falar. tinham. Só pra eu ver se eu consigo apresentar, justificar o meu raciocínio. Na década de 90, os Estados Unidos ele tinha petróleo à vontade para fazer o que ele quisesse e ele começou a desenvolver um monte de coisas que não existiam. Isso levou muito tempo e deu muito trabalho. Agora é o Irã, é a vez do Irã ter toda essa energia, ter todo esse gás, e ele tem um mercado consumidor maior do que os Estados Unidos tinha na época, e ele tem a tecnologia pronta que ele simplesmente copia da China. E ele tem a China dando benção para tudo isso, dizendo que quer que ele cresça. Sim. Então, o que levou, tipo, 25 anos, 30 anos para os Estados Unidos fazer na fase de bonança dele, o Irã vai conseguir em 5, velho, 10. Sim. É, eu, eu sei que você tem bastante otimismo com isso. Eu reconheço, eu acho que você tem razão. O Eu posso Irã estar vai enganado também. crescer isso tudo. Tipo, Não, não, eu acho que vai, eu acho que vai. Eu não sou otimista com isso porque eu tenho medo. Eu tenho medo do Irã. A gente vive falando que não sabe quem é a Rússia como torturador, a gente não sabe quem é a China como torturador. E eu tenho medo do que é o Irã, porque historicamente ele, assim como todo Estado imperialista, ele sempre foi expansionista. E os ayatollahs, por mais que eles sejam os moderados no momento lá dentro, né? uhum, uhum. Para o mundo que a gente está acostumado, eles são bastante radicais. Você acha que o que é que o Irã pode fazer com todo esse poder? É Você que, acha que ele vai assim, querer ser capitalista ou você acha que ele vai querer invadir um território vizinho? não, eu acho que ele vai crescer com a sabedoria dos filhos caçulas. Ele já viu o imperialismo americano desenfreado no que dá, e ele tem alguém sinalizando, né, possibilidades para ele, que é a China ali. Eu não sei, não dá para prever. É que assim, a gente precisa tirar da cabeça o Irã da década de 90. Porque antigamente eles até podiam ser completamente radicais religiosos. E hoje eles não são mais. Eles usam a religião para manter o poder e o discurso, mas eles são pragmáticos, eles não são essa coisa toda. Esse negócio da polícia dos costumes, ela existe, mas claramente existe um acordo tácito com a população ali de que o importante não são os costumes, é o respeito, é o decoro. Então, eu não acho que vai ser um país que simplesmente vai querer que todas as mulheres usem lenço na cabeça do mundo inteiro agora. Não acho que vai ser Não, isso. Não, não acho, não acho que vai eu ser sei isso que não foi também. o que você quis dizer, Aham. mas assim, o expansionismo dos Estados Unidos e de Israel não é sustentável. Os caras viram, eles sabem o ódio que eles têm. Por que eles vão querer provocar esse ódio no outro? Eu sei, eu sei. É porque se o Irã der uma de Rússia,
que a Rússia criou. A Rússia e a Ucrânia criaram o precedente, né? Uhum. Quero só o que já foi meu. Várias pessoas falaram Não, isso. mas aí fudeu, Napoleão, né? Aí ela vai Hitler. levar a Não. Europa inteira. E o Irã falar, eu quero só o que já foi meu. Fudeu. Fudeu que ele vai parar em Istambul. Entendeu? Não, mas ele não vai querer um negócio que ele não vai conseguir dar conta de controlar. Não sei, cara. É isso, eu sei lá como. É porque não quer hoje, né? Ele não mostra que quer isso hoje. É. Mas são impérios que pensam a longo prazo. A China também não quer o expansionismo, até querer. O que me deixa tranquilo é que o que- é tudo problema para as próximas gerações, né? Exato, exato. Tipo, os caras, a China não quer, até querer. Então, esse Sim. povo deslumbrado com a China, dizendo que a China é o bem também, eu tenho vontade de dar um Sim. abraço e falar te perdoo, cara, que isso é muito bom. Exato. Vocês ouvem tudo que a gente fala aqui e acaba em algum momento pensando, pô, tomara que China e Taiwan se unam logo, pô. Eles são tão o mesmo povo, tão fofinhos, e a China, beleza. Agora eu quero o Japão, a Coreia. Que Taiwan era o que eu precisava para começar. Exato, exato. Taiwan é a cabecinha. E a China já tá se engraçando, falando que ela não quer expansionismo, mas ela quer controle do mar, né? O que dá exatamente na mesma merda. Exato. Não quero expansionismo, eu quero controle. Exato, eu não quero expansionismo, eu só quero merda. controle do mar. Que... Porque isso aí que é seu, isso aí onde você tá, é minha soberania. Mas não é expansionismo, porra. Não é expansionismo porque eu não quero expandir porque já é meu. Ah, tá bom, entendi. Aí assim. Me dá meu celular aí, é meu. Não tô roubando, não, eu só tô pegando que é meu. Exato. Dá pra usar isso na rua. Exato. Aqui em Salvador a gente fala que a galera é acostumada, tem gente que é acostumada a andar com 2 celulares. Quando vai pra uma festa, alguma coisa assim, anda com o celular velho e fala: esse aqui é o do dono e esse aqui é o meu. O do dono é o cara que vai tomar de qualquer jeito. Mas, enfim, a exemplo do que a gente tem no comportamento do Irã hoje, eles. Não sei se você viu recentemente. Foi um navio cargueiro. Se fosse uma semana normal, se o Irã não tivesse atacado Israel, era disso que a gente ia falar aqui hoje, tá? O cargueiro pegado no estreito de. Como que é o nome do estreito? Hormuz? Estreito de. Enfim, na esquininha do Irã ali, né? Porque tem o Golfo de Oman, Golfo Pérsico, que faz ligação aqui. Eu acho que é Estreito de Hormuz mesmo. Eu aproximo o negócio, aparece em árabe, tá bom. Whatever. Sim. Eles usaram o mesmo método dos Houthis, da escolinha, né? E tomaram esse navio cargueiro porque ele estava indo dar suprimentos para Israel. Tem uma zona de livre comércio aqui entre esses países. Isso significa violação de soberania desses países. Eu não sei quem ia receber, se ia ser o Bahrein, o Catar, o Kuwait, mas algum desses países ia receber o pedágio, ia receber a grana de... Talvez não fosse tudo para Israel também, mas assim, tinha um navio português cheio de carga, que parte da carga ia para Israel, ou toda a carga ia para Israel, ia estacionar em um desses portos, e daqui ia via ferrovia, rodovia, por países do Kuwait para cá que tem acordos, né? Se você não deixar eu passar, eu vou te bombardear, para entregar em Israel. Aí o Irã confiscou esse navio, disse que não vai passar porra nenhuma. E isso significa uma violação de soberania não só de Portugal, que a bandeira era portuguesa, mas desses países também, que perderam grana, né? Isso é um sinal de que o Irã não tem medo não tem medo dos sunitas, não. Sabe? Porque, lembrando que é tudo muçulmano. Gente, são sunitas e xiitas. Eles já tiveram em guerra por muito tempo. E só estão parados em guerra agora porque tem um inimigo menor. Menor. Só pararam agora porque tem um probleminha pra resolver ele. Exato. Porque tem um problema, uma pedra no sapato, vai. Mas é isso, eu digo porque pode ser um ensaio, sabe? De que o Irã não tá ligando muito pra isso.
de que eles poderiam conversar. Tipo, vamos fechar tanto o Golfo Pérsico quanto o Mar Vermelho. Eu vi que vocês gostaram da festa que eu mandei fazer aí com os Houthis. Tá todo mundo se divertindo, né? Vamos fazer um aqui também no Golfo Pérsico. Ele poderia chamar o Catar, o Bahrein, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes para negociar isso. Mas eles não chamaram, eles confiscaram o navio e foda-se, se fosse outra bandeira. Será que eles não fariam mesmo? Sabe? Se Israel comprar alguma coisa da Arábia Saudita, porque pode acontecer. A Arábia Saudita faz jogo duplo. O Irã deixa passar esse navio? E lembrando, Israel conta com essa via porque ele perdeu isso aqui. Isso aqui, vocês verem que tem um porto de... Não sei se é de Eilat ou Aqaba. Não, Aqaba já é Arábia Saudita. Em Eilat. Em Eilat tem um porto em Israel que ele conta para acessar o mar Arábico, para acessar o Oceano Índico e tudo que vem aqui de China, Índia, é muito mais barato e tranquilo passar pelo mar. Então, já que eles perderam o Mar Vermelho para descarregar direto no porto, eles estão usando essa rota alternativa daqui. E talvez essa do Irã seja um aviso. Olha, por aqui não passa mais nada. Meu, se os caras fecham esse negócio aí, a gasolina vai pra 10 reais. Ai, ai. Não vão fazer, né? Mas, assim, poder pra isso eles têm. Uhum. Vamos supor que você foi no canal de não sei quem e não sei quem falou pra você que... Puta, pior é que eu pareço realmente um fanboy de Irã, né, falando isso. Que merda. Uhum. Mas vamos lá. Vamos supor que você vai no canal Cor-de-Rosa, né, da narrativa do bem do Ocidente. E aí ele fala que Irã não tem escrúpulos porque pega um navio de carga civil e faz o que faz, e isso é uma vergonha. Os Estados Unidos, ele pegou um monte de cargas da Rússia e deu para a Ucrânia. E os Estados Unidos, na época da pandemia, ele parou navio com máscara, com insumos de saúde, aquele, como que chama? Tem uma sigla para isso, equipamento de segurança, enfim, e pegou para ele, produtos que estavam em trânsito. Então, assim, não é o pioneiro, Irã virou pirata, tal qual Somália, tal qual Houthis e vários outros piratas aí, mas não é pioneiro em pirataria. Não, não é. Pirataria voltou, né? Na prática, a pirataria voltou e está sendo liderado pelo Oriente Médio. Sim. Eu não sei como é que eles vão querer se comportar daqui pra frente, mas um sinal foi dado e acho que pra aqui eu acho que tá coberto, cara. Qualquer coisa que a gente fale daqui pra frente, a gente já especulou muito, né? Mas Sim. Não, acho que, eu cara, acho que a gente fez um excelente trabalho. Eu acho que a gente tá muito de parabéns. Você sim, com eu o teu acho que conhecimento e eu com a minha criatividade, eu acho que a gente tava muito bem. sim. Porque tem muito canal que vai além disso, né? Daqui pra frente, fala com a certeza do que tá acontecendo nessa reunião que eu vou te contar. Exato. Daqui pra frente, gente, não sei o que vai sair dessa reunião. A gente não tem nada melhor do que esperar pra fazer agora. Tem que esperar o que vai sair da reunião, o que vai ser combinado e o que Israel vai cumprir de fato. Como Israel vai querer responder no Irã. Muita gente espera resposta em Teherã, mas na minha visão seria uma burrice, porque por tudo que a gente falou aqui, né? O Irã desperdiçar uma está sendo grande mais chance de ter responsável. sossego, né? Pode Exato. acontecer, mas Israel vai desperdiçar uma tremenda chance de ter sossego. E aí a narrativa sionista dele vai ficar mais cara ainda. Exato. Sim, eu vou pegar o que vocês estão falando. Aqui, o Ramon colocou aqui no chat os EPI, Equipamento de Proteção Individual. EPIs, exato. Durante Isso. a pandemia, Estados Unidos pegou um monte de navio de EPI e pegou para ele. Uhum. Sim, eu vou nessa pergunta do Gustavo, que ela é interessante.
Lucas, estou com interesse em conhecer geopolítica, mas sou leigo sobre o assunto. Uma dúvida. Soube que conhecer a Guerra Civil Chinesa é um bom meio de entender a guerra de interesses e afins. Você concorda com isso? Se sim, conhece algum livro bom, sem, sem um viés muito ocidental ou oriental, agradeço. Cara, eu não tenho mais contato, assim, com livro. Eu estava lendo bastante na época da faculdade. Eu posso resgatar isso para você. Eu vou trazer no próximo episódio. Pode ser? Eu tenho no acervo que a gente tinha na biblioteca lá da Unifax, a gente tinha vários livros de vários vieses para estudar o mesmo assunto. E os professores recomendavam que a gente fizesse isso e pegavam os preferidos deles para falar sobre. Eu sei que tem bibliografia do Mal, e até coisa que o Farinazo lembrou recentemente Recentemente, acho que já tem um ano que eu tô acompanhando o canal do Farinazo, falando recentemente. No canal dele, quando ele tava falando quando eu tava escalando aquele negócio da Pelosi, aí você vê quando foi a data que você resgata lá. Ele recomendou um monte de livros sobre a Guerra Civil. Eles passaram pelo que eles chamam de Era da Vergonha, né? Tempo da Vergonha, não lembro exatamente qual é o termo, mas foi quando eles tiveram a economia destruída pelo ópio, e daí para frente teve um líder que queria negociar com o Ocidente, que queria se transformar em democracia, em capitalista, e um líder que queria continuar com o Império Chinês, que na cabeça dele era um absurdo a gente ser capitalista agora e adotar os métodos econômicos do Ocidente, já que é o Ocidente que está nos sabotando. Então a China teve sua maioria, quem venceu, né, o Mao Tse Tung, manteve a palavra de vamos expulsar o Ocidente, vamos recuperar nossa economia, e eles acabaram fazendo os dois, né? Eles testaram o modelo econômico novo, viram que não dava certo, e hoje a China é mais capitalista que os Estados Unidos. E Taiwan foi ser capitalista desde sempre, e por isso eles estão mais prósperos do que os chineses continentais. Em resumo a isso, tem sim muitos conceitos de geopolítica para você entender durante esses conflitos. Só que eu acho que não seria o melhor deles. O melhor para você aprender geopolítica é você ver conflito entre dois países. Guerra civil é mais política, história. Tem lá seus. Você vai pegar conceitos disso também, porque de fronteira você vai pegar a separação que tem no mar, todo o trabalho que esqueci o nome do líder teve para atravessar a minoria para cá, né? E fundar o governo de Taiwan. E como como o conflito funcionou daí para frente. Mas conflito, para você entender geopolítica, eu recomendaria mais o conflito Coreia do Sul, Coreia do Norte, que tem montanha, tem recurso natural, tem o que os Estados Unidos, participação de Estados Unidos, de Rússia e de China no conflito. E a China foi o conflito foi muito mais isolado, sabe? Não teve grandes consequências geopolíticas desse fato. Tudo ali entre eles. Uma dica que eu gostaria de escutar quando eu era adolescente e que eu sabia muito pouco de leitura é que, assim, eu queria que tivessem me dito que eu nunca encontraria o livro que eu estava procurando, porque a gente tem a ideia de que a gente vai encontrar um livro que nos ensine tudo o que a gente quer saber sobre determinado assunto. E se tem algum livro que se propõe a isso, ele é extremamente superficial. Então você tem que gostar de ler, e aí você. E uma coisa que me ajudou muito também, bom, não sei se a minha dica serve para todo mundo, mas eu aprendi muito com biografia, porque quando você lê a biografia de alguém,
você vê o biógrafo dizendo exatamente o que passava na cabeça da pessoa, por que ela queria aquilo, por que considerava importante e por que a pessoa se Uhum. fodeu. Porque na história todo mundo se fode, né? E aí quando você Aham. vê por que as pessoas vão se lascando, o que vai dando errado no que elas pensaram, você começa a enxergar com profundidade a complexidade que é você fazer qualquer coisa, qualquer revolução, qualquer golpe, qualquer conquista dar certo e se perpetuar. E aí, quando você vê uma notícia no jornal, você já tem um pouco mais de profundidade para julgar aquele acontecimento. Porque você sabe que alguém quis alguma coisa e que está tendo dificuldade de conseguir, que está encontrando resistência, e aí você entende por que a pessoa está resistindo também, né? Por que está tendo essa resistência. Uhum. Não sei se ajudou em alguma coisa. Tomara que sim. Não, com certeza. E falando, você falou em biografia, eu lembrei imediatamente de um dos pais da geopolítica, e tem um conflito muito foda para você se aprofundar e entender, que é um general prussiano que foi derrotado em várias batalhas e depois conseguiu derrotar aquele que o derrotou. E o oponente dele foi Napoleão, né? Você vai procurar Da Guerra, o nome do livro é Da Guerra, de Clausewitz, Karl von Clausewitz. Deixa eu mandar aqui para você o nome do amigo. Que tá aí. Esse cara teve o território dele tomado e na biografia dele ele conta como foi o período napoleônico para um general que estava com seu território ocupado e o que ele pensava para retomar e saber que ele não escreveu no fim da vida dele, né? Mas saber que esse cara conseguiu atingir o objetivo dele com aquele pensamento na época, para cima de Napoleão, para cima de um dos maiores líderes da história da humanidade, é maravilhoso. O livro é sensacional, a gente estudou muito ele. Eu lembro que na época que eu tava. Era, era bem novo e eu tava interessado em Segunda Guerra. E aí eu li a biografia autorizada e não autorizada do Roosevelt, do Franklin Roosevelt, e a biografia do Churchill. Porque foram Uhum. duas pessoas muito importantes na Segunda Guerra que tiveram que conversar e negociar muito. E aí você vê assim a história do cara, onde que ele cresceu, com quem que ele casou, onde que ele estudou, o que que ele gostava. E aí você vai vendo como que foi o processo, como que eles foram levados para a guerra e como que eles foram construindo pensamentos, as pessoas com quem eles se relacionavam, os generais que eles tinham. E aí você vai falando, caralho, só parece fácil, né? A gente só olha o cara no jornal e fala que ele é bom e que ele era bom. E aí você vê uma biografia dessa, você vê a limitação humana de coisa que a gente espera que um líder de um país faça, mas aí é só um cara ali, né? E coordenando um país que é muito mais complexo do que a gente imagina. Eu acho que isso tudo, essencialmente, a geopolítica é sobre humanos fazendo merda. Né? Então, conhecer as merdas que humanos fazem é uma ótima maneira de entender geopolítica. Sim. Porra, muito boa analogia. É bem isso mesmo, cara. É bem isso. Eu não diria que é só fazendo merda, porque tem muita defesa, né? O Não, tem muita Clausewitz se coisa. defendeu. Não, Tá vindo tem muita Napoleão, o que coisa. é que você vai Não, fazer, general? tem muita coisa muito foda também. Mas o cara acerta a vida inteira e depois vai lá e faz uma merda. Sim, tem sim. isso, tem isso. Tem muita gente muito É, competente. Não é à toa que os caras chegam onde chegam, mas escorregam. pra E essa cada gente vez. competente existir, precisa ter um primeiro fazendo merda, né? Exato. Por esse ponto é muito válido. Exatamente. Exatamente. Cara, até teve. Fiquei ligo com o assunto. Um que tava doido pra fazer merda essa semana, mas eu acho que ele também parou pra assistir. O Macron, dizendo que em algum momento a Rússia vai começar a ver tropa francesa lá, que ele não sabe o que tá por vir. Sabe, eu não sei quem foi que eu tava assistindo, que eu assisti tanta coisa essa semana, mas um dos jornalistas estava entrevistando um especialista em relações internacionais que estava falando assim, de tempos em tempos, o Napoleão encarna no presidente da França. E aconteceu isso essa semana.
E é muito engraçado que ele deve ter visto os drones vindo e imaginando alguma coisa chegando na França dele, né? Exato, porque Quem é o sabe ele não mesmo baixa um pouco drone. a bola. Exato, exato. É o mesmo drone, a mesma capacidade. Os caras estão compartilhando tecnologia. Não tem fronteira entre Rússia e Irã. Mas aqueles Uhum. países menores ali, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, eles só não são Rússia porque eles têm boa relação com a Rússia. Então, Uhum. é como se fosse, né? É uma Uhum. fronteira maior. Mas é isso, cara. Esses grandes impérios antigos estão alinhados como nunca antes. Eu acho que o mundo já seria controlado por eles se eles tivessem feito isso antes. Mas eu acho que antigamente não faria sentido, né? Precisava ter esse inimigo hegemônico, todo-poderoso, Uhum. para que eles se alinhassem. E sim, a gente tem sorte. Mais uma vez, agradeça por ter nascido no Nascido Brasil, no porque vocês Brasil. estão no melhor país do mundo. Eu vou tentar lembrar disso toda semana. Sim. O Gustavo estava falando aqui, eu vou ver as duas recomendações, caso eu não tenha me respondido no vídeo. Tá, eu tenho que lembrar isso, eu vou anotar isso agora, porque senão eu esqueço de pegar o que eu vi na faculdade da Guerra Civil Chinesa. Guerra Civil Chinesa, Unifax. Tá aqui, tá anotado, e semana que vem a gente fala disso quando for pertinente, ou eu já começo o podcast da semana que vem dando as recomendações. Cara, eu acho que por hoje é isso. Se Cara, tiver muito alguma bom. coisa mais Muito pra bom. trazer. Não, é isso aí. Sobrevivemos mais uma semana, vamos pra próxima. Vamos ver o que vai ter de bom. Sobrevivemos. Vamos esperar as reuniões e a resposta de Israel. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Quarta-feira eu vou estar livre e eu quero fazer alguma coisa aqui. Talvez eu volte a jogar Fallout, não sei. Engraçado, né? Bem na estreia do Fallout acontece um negócio desse. Ai, mano, teve um comentário que eu achei maravilhoso. Os caras estão fazendo. Os caras estão fazendo uma guerra nuclear só pra promover a série. Os caras são muito foda. Puta marketing, né, velho? A Bethesda é muito boa, a Microsoft é muito poderosa mesmo. Parabéns, Microsoft. Queria tanto que fosse. Mas valeu, gente. Muito obrigado por mais essa atenção de vocês. Fausto pelo espaço. Valeu. Até a próxima. Abraço.